Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal de Booktube, as minhas leituras, onde vos falo dos livros que li e que vou lendo. E hoje vou fazer mais uma vez um vídeo para a rubrica 3 livros de, que faço pontualmente, para vos dar a conhecer alguns livros que já não são muito falados nesta altura, mas que são muito boas leituras. Espero que gostem. E hoje vou falar-vos de 3 livros de Michael Crichton. Não sei se conhecem este autor, mas é um autor bastante conhecido. Ele vendeu mais de 200 milhões de livros em todo o mundo. É um autor americano, dos Estados Unidos da América, e que faleceu em 2008. Muitos livros ele escreveu. Ele escreve livros de aventuras, thrillers, também com um bocadinho de política, com viagens no tempo, com livros sobre genética, sobre biotecnologia, sobre o aquecimento global. Ele foi um dos primeiros a falar sobre o aquecimento global, ainda nos anos 80, sobre a nanotecnologia também, sobre dinossauros, sobre muita coisa que interessou aos leitores do final do século passado. Eu há muito tempo que não leio nada de Michael Crichton, mas há ainda livros que me faltam ler e que eu espero ler em breve. Vou falar-vos, eu tenho cerca de 10 livros dele, ele escreveu muitos livros. A maior parte dos livros dele, grande parte dos livros dele foi adaptada também para o cinema. Ele também realizou bastantes filmes que vocês conhecem, que depois de eu falar vocês vão logo identificar. Também escreveu e fez séries de televisão. O ER, a primeira versão do Westworld que saiu em filme foi ele que realizou. Muitos filmes, muita coisa boa feita por este autor, que agora está um bocadinho esquecido. Ele morreu já em 2008, mas talvez não, talvez haja novidades, eu já vos falo mais disso. Dos meus 10 livros, cerca de 10 livros que tenho dele, vou escolher 3 dos que me marcaram mais e que eu ainda recordo bem a história. Há outros que recordo menos, mas estes foram livros que eu gostei bastante de ler quando era mais novo, há uns 10, 20 anos por aí. Ora, começando por ordem de leitura minha, um dos primeiros livros que li dele foi A Esfera. Não sei se já viram também a adaptação cinematográfica com o Dustin Hoffman, com o Samuel L. Jackson e com a Sharon Stone. Este é um livro de ficção científica que acaba por passar depois para um thriller psicológico e fala sobre a imaginação do ser humano. Ora, temos aqui, é encontrado no fundo do oceano uma esfera, uma nave extraterrestre, uma nave nada que tenha sido feito por seres humanos. No entanto, tem algumas palavras inscritas em inglês e está num local do Recife que já tem mais de 300 anos. E então vão num submarino, vai uma equipa de cientistas de vários campos, vai explorar, vai tentar saber o que é esta esfera. E a partir daí muita coisa acontece. Este é muito interessante, é um livro que se pega e não se consegue parar de ler. Eu às vezes pensava que o Michael Crichton tinha uma fórmula, dava-nos uma situação de limite, ou uma situação completamente nova. Havia um grupo de pessoas, cientistas, ou chegavam a um certo local ou a um certo acontecimento quase por acaso, outros eram equipas de cientistas que eram enviados para esse local, e a partir daí desenvolvia-se a história, e era uma história que misturava tanto os acontecimentos que estavam a desenvolver-se sobre o tema do livro, como também as relações entre os personagens. Um livro um bocadinho diferente, que foge a essa regra, é
Os Canibais, um livro também que foi baseado em fragmentos do manuscrito árabe do século X, e que conta a história de um árabe que vai no ano 922 depois de Cristo, acompanha os vikings numa viagem para o norte. O norte da Europa era desconhecido e então este árabe vai com um grupo de vikings numa grande viagem. A viagem é descrita, é muito interessante também ler, mas depois, quando chega a um certo ponto, ele descobre que não lhe foi revelado o principal motivo da viagem. Não era para descobrir o território a norte, mas sim para tentar descobrir o que é que se estava a passar e que criatura estranha é que estava a dizimar os vikings. Muito interessante, que devem de ler. Este foi publicado pela Europa América, enquanto que a minha edição da Esfera foi publicado pela Gradiva. Depois, outro livro, o terceiro livro que vos vou falar é subejamente conhecido por toda a gente, mas que mesmo assim deve de ser lido, e é nem mais nem menos que o Parque Jurássico. O Parque Jurássico, sim, foi de autoria do Michael Crichton, muito bem imaginado, e aqui voltamos a ter um tema, nem é o que foi depois muito explorado no cinema e que surpreendeu toda a gente. Vocês agora estamos habituados a ver dinossauros em quase todos os filmes, mas no início, quando apareceu o Jurassic Park, foi uma coisa extraordinária, e ver aqueles dinossauros a andar foi fantástico. Este livro, o que fala também é sobre a biotecnologia, e se nós concordaríamos, se o mundo concordaria em fazer reviver animais que já estão extintos. Havendo essa possibilidade, seria uma coisa que se devia de fazer. Ele baseou-se em achados de animais no âmbar, e a imaginação dele avança na tecnologia e avança como se alguém tivesse clonado células encontradas em fóssil, e que fosse possível de fazer esses animais voltarem à vida. Depois escreveu, passado uns anos, também O Mundo Perdido, que é a continuação do Parque Jurássico, também muito bom em livro. Por isso mesmo, se já viram os filmes, tentem ler estes livros. Este é uma edição da Difusão Cultural. Não sei se esta editora ainda existe, mas com certeza que é capaz de ser fácil encontrar este livro ainda à venda. Ele escreveu muitos mais. Escreveu o Congo, sobre uma nova raça de gorilas encontrados na selva do Congo. Escreveu Presas, sobre nanotecnologia. Escreveu O Estado de Pânico, sobre o aquecimento global. Escreveu sobre crimes, O Sol Nascente também. Escreveu muitos livros, e muitos bons livros. Entretanto, depois da morte do autor, que eu já tinha dito, em 2008, depois da morte dele, foi encontrado ainda alguns livros no seu computador, e foi editado após a sua morte o Território Pirata, que já está editado em Portugal, Pirate Latitudes. Depois foi editado também Micro, que acho que não está editado em Portugal, e foi editado o ano passado, se não me engano, ou em 2017, o Dragon Teeth, que acho que mistura um bocadinho de dragões com faroeste, que foi editado em Portugal pela HarperCollins, e que eu quero ler brevemente. Um dos livros
mais conhecidos dele e que foi passado também para o cinema foi o Andromeda Strain, que foi, eu acho que no Brasil foi editado como O Enigma de Andrómeda. O filme chamava-se A Ameaça de Andrómeda, não foi editado, pelo menos eu não encontrei nada em português, em Portugal não foi editado. Espero que a HarperCollins ou outra qualquer editora edite as duas obras. O novo livro que vai ser editado, que vai sair em novembro, vai chamar-se The Andromeda Evolution. Espero que tenha conseguido despertar a curiosidade sobre estes livros. São livros muito bons, histórias muito bem construídas. A escrita do autor é uma escrita fácil e fácil de entender, mesmo quando são temas muito tecnológicos. Ele explica muito bem todos esses temas sem ser aborrecidos. Digam-me se já leram alguma coisa, se conhecem alguma coisa dos livros sem ser as adaptações cinematográficas, se planeiam ler alguma coisa. Espero que este vídeo tenha ajudado para que o Michael Crichton não seja esquecido, porque tem obras muito boas. Até à próxima, adeusinho.